Irmãos, na semana eu estou publicando de terças às quintas-feiras agora, porque sextas-feiras nós vamos também fazer uma publicação, mas um pouco diferente, com perguntas e resposta a questões importantes. Mas de terça a quinta-feira, terça, quarta e quinta, nós estamos meditando no livro de Provérbios. E nos domingos, hoje pela manhã tivemos a live com o nosso querido pastor Ordilei, da PIB de Benevides, mas normalmente, tanto de manhã durante esse período da quarentena, de manhã no nosso EBD e à noite, no nosso culto da noite, nós estamos fazendo uma revisão, uma reflexão nesses provérbios que nós meditamos na semana e trazendo instruções aos irmãos, consolação nesses dias. E temos chamado esta série, meus irmãos, de Caminho da Sabedoria. Nós estamos então estudando bastante o livro de Provérbios e temos então meditado dessa forma. Hoje eu quero ler com os meus irmãos os provérbios que nós estudamos, que nós meditamos na terça, na quarta e na quinta-feira. Na verdade nós estudamos aí, nós meditamos um pouco no provérbio no capítulo 21 e outro provérbio e outro grupo de textos aí diversos no capítulo 31. Vamos ler então primeiro Provérbios capítulo 21 e depois dessa leitura eu quero ler um outro texto que está no profeta Jonas, tá bom? Vamos ler então a palavra de Deus aqui no capítulo 21. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 21, verso 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Vamos ler também agora Provérbios capítulo 31, do verso 1 ao verso 9, que foi o texto que nós meditamos na quarta e na quinta-feira. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, como filho do meu ventre e como filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos dê a bênção para nós podermos nesse momento adorar, cultuar ao seu santíssimo nome, em Cristo Jesus. Pai, nós pedimos isso a Ti e ouvindo, meu Deus, nesse momento, a Tua tão bendita palavra, aprendendo com ela, sendo edificados, sendo fortalecidos. Senhor Deus, fale conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, junto com esse texto que eu li com vocês agora, eu queria ler também o livro de Jonas, no capítulo 4. Abram comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos fazer a leitura desse capítulo? Jonas capítulo 4. Diz a palavra de Deus. Jonas capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira-me, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem assim, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade, e ele fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombras sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira,
Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, eu queria hoje fazer uma reflexão breve sobre o procedimento nosso como cristãos diante do sofrimento do mundo, diante da dor, né, que o mundo passa neste momento, e qual deve ser nossa reação, né, diante de tantas notícias tristes que nós temos ouvido nesses dias. Mas quero falar isso principalmente, irmãos, no sentido de exercer apoio, ajuda em relação às pessoas que estão sofrendo em volta de nós, né? Nós tivemos a notícia nesses últimos dias aí do aumento de número de mortes pelo coronavírus e de que o país ultrapassa 10 mil mortos, né? De pessoas mortas por essa infecção já notificadas. E essa é uma notícia, meus irmãos, que nos deixa surpreendidos. Isso aconteceu em pouquíssimo tempo, né? Então essa é uma doença que o perigo dela está exatamente em que ela é extremamente contagiosa e ela mata muitas pessoas, esgota sistemas de saúde, até sistemas funerários. E temos aí ouvido que só no nosso país 10 mil pessoas faleceram, mais de 10 mil pessoas, e pelo mundo muitos milhares de pessoas faleceram. Qual deve ser a nossa reação diante dessa dor, diante desse sofrimento da humanidade, não é? Eu gostaria então de tratar um pouco disso com os meus irmãos, uma breve mensagem. Esse texto que nós lemos, tanto o texto de Provérbios como o texto, irmãos, de Jonas, Provérbios principalmente no capítulo 31 de Jonas, aliás, de Provérbios, nós podemos observar aqui uma reação que nós não devemos ter diante do sofrimento, que isso não é de Deus, isso não é cristão, isso não vem da parte do Senhor, mas é uma coisa humana, pecaminosa. É a reação, irmãos, que a mãe de Lemuel aqui, ela apresenta no capítulo 31 como esquecer. Ela diz aqui no versículo 4: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Observe bem o que ela fala no versículo 5: para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Não deve um rei esquecer da lei e perverter o direito dos aflitos, dos oprimidos, daqueles que estão debaixo de uma opressão, de uma aflição, de uma angústia, de um sofrimento. Ao contrário disso, a mãe de Lemuel diz no versículo 8: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, uma posição completamente diferente, meus irmãos. O que nós podemos chamar essa reação que Deus exorta aqui ao rei, e que na verdade todas as escrituras sagradas, em todas as escrituras sagradas, Deus exorta que isso seja feito não só por reis, por autoridades, mas por todos os servos do Senhor, é que exerçam misericórdia. Misericórdia. É nesse ponto que eu quero enfatizar bastante
aos meus irmãos aqui nessa mensagem, nessa reflexão, que deve ser realmente o posicionamento cristão diante do sofrimento da humanidade, diante do sofrimento que nós temos em volta de nós. E que o que não se deve fazer de forma nenhuma, e que é um pecado, e um pecado muito grave, é esquecer-se e é perverter ainda o direito, de forma que essas pessoas que já estão aflitas, como ele coloca aqui no versículo 5, não se deve esquecer da lei, esquecer do que a lei ordena, não dar atenção, abandoná-la, e perverter o direito de todos os aflitos. Ou seja, isso não se deve fazer. A partir do momento que a pessoa se embriaga, bebe, ela começa a ficar omissa, e é esse o sentido aqui: os vícios e o pecado fazem com que ela seja omissa e ela seja indiferente, e ela começa a esquecer da lei, e ela então, junto a isso, imediatamente, é uma coisa que vem logicamente, imediatamente, ela esquece, não é? Ela se esquece, aliás, ela perverte o direito dos aflitos. Então, aquela situação da pessoa que já é uma situação triste, já é uma situação de aflição, ela ainda é piorada. Isso aqui no caso daqueles que têm uma relação direta com aquelas pessoas, sendo autoridade sobre elas. Isso pode acontecer com reis, presidentes, governadores, todas as autoridades, enfim, também com os pais, também com patrões, assim por diante, né? Todos que exercem alguma autoridade. Mas aqui se aplica também, meus irmãos, a todos os cristãos. De uma certa forma, quando não se exerce misericórdia, se esquece das pessoas, torna-se a situação daqueles que sofrem ainda pior, porque a omissão ou a perversão de um direito, de um socorro, vamos dizer assim, torna aquela situação ainda mais calamitosa, ainda mais grave, não é? Então, irmãos amados, não podemos fazer isso. O que eu poderia resumir aqui com uma palavra: indiferença. Indiferença. Indiferença com sofrimento alheio. Não se pensa mais no sofrimento alheio. É bem interessante que em Provérbios 21, a palavra de Deus, ela vai falar exatamente, não é? Provérbios 21 não. Em Jonas, capítulo 4, a palavra de Deus vai falar exatamente que Jonas, ele teve uma reação semelhante. Ele ficou irado porque Deus foi, olha só que coisa, Deus foi misericordioso com Nínive. Deus não destruiu Nínive. Não quero entrar agora exatamente o porquê que Jonas teve essa reação, né? Mas eu quero só me deter nesse aspecto. Jonas, ele ficou chateado, diz aqui no capítulo 4, mas isso desagradou extremamente a Jonas, ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele ficou irado porque Deus foi misericordioso, porque Deus não destruiu aquela cidade. Ele queria que Deus destruísse a cidade. Ele não se importava, ele não se importou naquele momento com as multidões, com as milhares de pessoas que iriam perecer se viesse o juízo divino. Não, ele queria que viesse o juízo divino. Irmãos, a mesma coisa. Então, essa indiferença, e aqui até mais que uma indiferença, né, um desejo mesmo de morte. Mas eu quero dizer para os irmãos que toda indiferença, ela tem a omissão, ela traz uma perversidade, porque quando se omite, quando se é indiferente ao sofrimento alheio, também tem ali o lado perverso de que, bom, se morrer, que morra, eu não me importo com isso, eu não me interesso por isso. Então sempre tem esse lado da perversidade, da maldade. Isso não é, irmãos, cristão, isso não vem de Deus. Isso, por exemplo, não é colocado aqui em Provérbios 31, não é? Como alguma coisa que é própria dos reis, e é própria aqui, é isso que eu estou querendo fazer principalmente, aplicar a todos os cristãos e a todas os tementes a Deus. Não é próprio a indiferença, mas ao contrário, irmãos, a misericórdia, não é? E interessante que Deus, quando ele fala com Jonas, ele faz crescer uma aboboreira. A Bíblia diz que Deus fez nascer uma aboboreira, versículo 6. A Bíblia diz também, isso fez bem para ele, né? Porque
fez sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado, mas diz também que Deus mandou um verme e a boboreira subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e ela secou, e aí perdeu, né, aquele benefício da boboreira. E o Jonas ficou chateado, quis a morte e tudo, e diz o Senhor a ele: fazes bem, no versículo 9, que assim te ires. Ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E ele diz, então, o Senhor aplica a lição, que ele queria aplicar aquela lição. Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nunca noite nasceu, numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita, sua mão esquerda e também muitos animais. Veja, Deus coloca aqui a proporção. Se Jonas teve misericórdia, compaixão de uma boboreira, e na verdade ali tinha um elemento egoísta, né? Porque a boboreira, ela estava fazendo bem, tinha esse elemento egoísta, a boboreira estava fazendo bem a ele. Deus coloca assim: pensa, Jonas, em que existem 120 mil pessoas em Nínive, e que existem também muitos animais. A vida, em termos de valor, na cidade de Nínive é imensamente maior do que no caso da boboreira. Veja, Deus está mostrando a loucura de Jonas, que Jonas não teve misericórdia de multidões que poderiam morrer. No caso aqui, 110 mil pessoas. Não teve compaixão, não teve misericórdia, mas ele teve misericórdia da boboreira, mas no sentido ali de porque mesmo era um sentido egoísta. O Senhor está dizendo, irmãos, com isso, que devemos ter misericórdia, compaixão das multidões que podem perecer nos seus pecados. Nós devemos, Provérbios 31, nós devemos ter misericórdia e falar em favor dos aflitos, falar em favor das pessoas, irmãos. Então eu gostaria de que nós pensássemos o seguinte: é assim que nós temos que reagir diante de 10 mil mortos e diante dos que vierem ainda a morrer. Vamos orar, irmãos, para que não sejam muitas pessoas. Vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus, mas o nosso coração como cristãos não deve ser a indiferença. A indiferença é perversa, não deve ser, muito menos, não é? Mas como eu disse, a indiferença sempre é perversa. Não deve ser como Jonas, que desejou mesmo o perecimento, mas deve ser a misericórdia. O que é a misericórdia, irmãos? O que é a compaixão? Se trata, irmãos, de uma obra do Espírito Santo que nos faz, na verdade, seguir aquilo que o próprio Deus faz. Porque o que Deus faz? Eu queria que os irmãos pensassem agora no outro provérbio, no provérbio capítulo 21, não é? Em que o Senhor diz aqui, irmãos, no provérbio capítulo 21, ele fala assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus é soberano. E nessa soberania divina, irmãos, nesse controle que Deus tem da humanidade, Deus tem mostrado misericórdia, Deus tem mostrado compaixão, Deus tem mostrado bondade. Porque, irmãos, o que os homens merecem? O que Nínive merecia? O que toda a humanidade, incluindo nós, fora de Cristo, o que a humanidade inteira merecia? O inferno, irmãos, o inferno. Somos sem Cristo, fora de Cristo, os homens são miseráveis pecadores, condenados que merecem o inferno, mas Deus é misericordioso. Deus dá o pão, Deus dá a vida, Deus livra, Deus nos destrói, Deus nos traz logo o seu juízo, Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, Deus dá pão a ela, muitos enriquecem, muitos têm saúde, muitos vivem até ficarem bem velhinhos. Mas mais do que isso, irmãos, e eu queria dizer isso para vocês: a história e a soberania dele, inclusive em Reis, manifesta a misericórdia de muitas e muitas maneiras. Todos os dias o Senhor está manifestando a sua misericórdia, a sua paciência, a sua bondade com pecadores que não merecem nada dele. Ele é compassivo. O próprio Jonas não falou aqui? Olha o que o Jonas disse, irmãos, sobre Deus, e irado, ele não estava aceitando isso. Versículo 2: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra, por isso que me preveni fugindo para trás, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade e que te arrependes do mal. Deus é assim.
Jonas estava certo. Compassivo, misericordioso, benigno, se arrepende do mal. Não no sentido que ele se arrepende de algo pecaminoso, não, mas no sentido, meus irmãos, de que ele opera exatamente essa graça, essa misericórdia, essa bondade. Observem, irmãos, como Deus é. E Deus, então, na sua soberania está operando isso. Por exemplo, agora nesse caso dessa pandemia, ela é terrível, mas quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas pessoas estão sendo livres, não estão adoecendo, nem vão adoecer? Quantas pessoas estão sendo guardadas nesses dias? E que isso vai passar um dia, né? Que isso vai passar muito em breve. Daqui, irmãos, um tempo, nós vamos lembrar e pensar nessa pandemia, mas como algo já, se Deus assim, na sua bondade, na sua misericórdia, né? Como algo que já passou. O que é isso, irmãos? Tudo isso é a misericórdia divina, tudo isso é a bondade divina. Mas muito mais a sua misericórdia, a sua compaixão se manifestou em Jesus, se manifestou em Cristo, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o próprio Filho, isso é misericórdia, isso é compaixão. O que é então compaixão? O que é misericórdia? É socorrer o aflito. É compassivamente, graciosamente, misericordiosamente socorrer, atender necessidades, ir até lá e efetivamente ajudar, apoiar, salvar, livrar, redimir. E Deus fez isso, irmãos. O próprio Deus veio em Cristo para nos salvar. E hoje, eu e você, nós somos aqui fruto, nós crentes somos fruto dessa obra da graça. Então a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. A Bíblia diz que nós devemos seguir o exemplo do Senhor, que o cristianismo ele é impresso por isso. Então o que é que nós devemos sentir diante de uma notícia dessa tão triste, irmão, de 10.000 pessoas mortas? Nós devemos, pelo senso nosso de valor da vida humana, uma vida vale tanto. Mas o Senhor disse lá sobre as milhares de pessoas em Nínive, colocando que muito mais ainda isso se torna ainda mais vamos dizer assim, mais importante pelo fato de que são milhares de pessoas, são 10.000 mortos. Nós devemos sentir um grande pesar, o nosso coração deve se entristecer, irmãos. Por quê? Por causa do pecado, porque essas coisas acontecem como salário do pecado, porque isso mostra que um Deus irado com a humanidade, isso mostra que os homens não têm glorificado a Deus, e isso mostra como o pecado é terrível. E isso nos entristece também porque essas almas estão perecendo, porque elas estão sofrendo, porque foram seres humanos que tiveram as suas vidas ceifadas nessa pandemia, porque a grande maioria delas também adentrou a eternidade sem nenhuma esperança, possivelmente, né? A grande maioria delas adentrou na eternidade sem nenhuma esperança da salvação, porque as pessoas estão morrendo, porque a morte, irmãos, é trágica. São seres humanos, são vidas preciosas que estão perecendo e estão indo, a maioria delas também. Por isso deve pesar o nosso coração para o inferno. No entanto, meus irmãos, esse pesar deve levar a atos efetivos de misericórdia, como assim Deus age. E o que devemos fazer então? Gostaria de lhes propor algumas coisas para nós fazermos, irmãos. Em primeiro lugar, orar. Irmãos, Deus é soberano sobre esta pandemia. Você tem orado para que Deus, você tem orado, você tem dobrado seus joelhos, você tem clamado com a sua família para que Deus tire essa pandemia, para que muitas vidas não sejam ceifadas, para que venha a misericórdia. Temos que orar, meus irmãos, para que o Evangelho seja proclamado nesses dias e muitos, antes de adentrarem na eternidade, possam ouvir o Evangelho, possam crer no Evangelho, possam se arrepender dos seus pecados, possam se voltar para Deus. Temos que orar para que, exatamente, meus irmãos, a palavra seja proclamada, seja pregada, o Evangelho seja anunciado. Temos que orar, irmãos, pelos médicos que estão na linha de frente, pelos cientistas, pelos especialistas, para que eles achem a cura. Temos que orar pelos governos, pelas autoridades, para que eles achem, meus irmãos, para que eles governem e dirijam o povo no meio dessa crise com sabedoria, para que vidas sejam salvas.
Temos que orar pelos ministros do Evangelho para que eles sejam fiéis nesses dias difíceis. Pela Igreja de Deus para que a Igreja, irmãos, seja provida, sal, luz, pregando, ensinando, assistindo. Temos que orar para que pessoas sejam socorridas. Acima de tudo, para que Deus seja glorificado em todas essas coisas. Temos que ter compaixão, orar, ter compaixão pelas almas, amar as pessoas, amar as vidas e desejar a glória de Deus em todas essas coisas. Orar. Segundo lugar, agir, irmãos. Levar o Evangelho. Precisamos, nesses dias em que a morte está tão perto de nós e que a morte está tão perto de todas as pessoas, lembrando que essas pessoas, a eternidade está aí. E a grande maioria delas está completamente despreparada, completamente indiferente, viver a sua vida toda indiferente com a eternidade. Vamos levar o Evangelho, vamos proclamar o Evangelho, vamos usar todos os meios, irmãos, para que a palavra de Deus chegue a maior número de pessoas, ou com oração, com clamor, ó Senhor, só o Senhor, exatamente porque Deus é soberano na salvação, sabemos disso, Ele tem os seus eleitos, Ele tem os seus predestinados, é Ele que chama, exatamente por isso é que nós oramos e clamamos e pedimos a salvação e clamamos pela salvação das pessoas, e que Ele faça uma obra no coração delas, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos e das multidões em geral. E temos, meus irmãos, que viver uma vida piedosa de amor, de mansidão, de cuidado, para que levemos o exemplo, para que os homens, ao ver as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E temos que, de fato, ajudar. Faça tudo possível para que vidas sejam salvas. Tenham muito cuidado com o seu procedimento. Siga recomendações sanitárias, de saúde, de higiene. Não espalhem, irmãos. Cuidado para que vocês nunca espalhem informações que possam levar as pessoas a agirem de uma maneira imprudente. É muito cuidado neste momento. Temos que, irmãos, efetivamente apoiar as pessoas, cuidar do seu psicológico, levar-lhes a palavra, mostrar-lhes a esperança. Temos, meus irmãos, que cuidar uns dos outros, que exercermos misericórdia, que buscarmos, irmãos, apoiar, inclusive aqueles que estão sofrendo financeiramente, que estão passando dificuldades. Temos que dar-lhes apoio, juntar forças para ajudarmos essas pessoas. Temos, enfim, que exercer misericórdia no sentido espiritual, levando a palavra, no sentido emocional, levando a esperança do Evangelho, no sentido físico, levando, irmãos, o cuidado com relação à pandemia e o pão àqueles que estiverem passando fome. Temos que exercer misericórdia e assim nós estaremos fazendo e cumprindo exatamente aquilo que o nosso Senhor, mostrando essa glória de que o nosso Senhor opera. E que, inclusive aqui nesse caso de Jonas, Ele salvou Nínive, porque Ele é misericordioso. Que sigamos esse nosso Senhor, sua misericórdia, que oremos a Ele e peçamos: Senhor, eu quero manifestar esse atributo Teu de misericórdia na minha vida, que eu siga, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Façamos isso, meus irmãos, e Deus então estará sendo glorificado. Que a nossa reação, portanto, não seja indiferente, porque isso é perverso, mas seja misericordiosa, compassiva, com oração e com ações efetivamente que diminuam o sofrimento, ajude as pessoas, e Deus estará sendo glorificado. E, finalmente, irmãos, eu queria aplicar aqui o ponto, especialmente na questão dessas 10 mil pessoas mesmo que morreram. Temos que sentir pesar por essas mortes e orar pelas famílias para que o Senhor tenha consolo. Temos que sentir, irmãos, e ter essa disposição de olhar para o próximo, de sentir a dor das pessoas, de que o nosso coração sofra, como Paulo vai dizer, sofrendo com os que sofrem, orando por eles. E se alguém perder um ente querido próximo a nós, consolá-los com a boa palavra de Deus. É assim que nós temos que fazer. Eu quero encerrar, irmãos, e dizer para vocês nessa mensagem que tudo isso nós devemos ter fé e paz. Deus está operando isso. Quero dizer para você, Deus está operando isso para que Ele seja glorificado na minha vida, na sua vida inclusive, nessas ações de misericórdia, não de egoísmo, como fez Jonas, ou como um rei perverso que não leva em consideração 10 mil mortes ou 120 mil mortes, como é o caso aqui de Nínive, né? Mas com compaixão, com misericórdia, com amor. Vamos, irmãos, glorificar a Deus.
Deus está cuidando de tudo, irmãos. Queria também concluir dizendo isso. Fique tranquilo, fique em paz. Eu quero pedir para você, tenha paz e tranquilidade no Senhor. O Senhor está cuidando de você. Fique tranquilo, trabalhe a sua alma, o seu coração em meditação e reflexão, e esteja disposto a ajudar as pessoas que estão em volta de você, confiando e descansando no Senhor. E o Senhor cuidará de tudo. Creia nisso e tenha essa paz do Senhor. Vamos, irmãos, em vez de indiferença, em vez de insensibilidade, vamos glorificar a Deus, exercendo compaixão, misericórdia, em descanso, em paz, em amor, em esperança no Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, ser exemplos de misericórdia para a glória do Teu nome. Nos usa para ajudar pessoas. Nos usa, Senhor, para orar, meu Deus, pelas pessoas. Orar, Senhor, pelas suas famílias. Orar, meu Deus, pedindo que o Senhor tenha realmente misericórdia. Orar, meu Deus, pelas famílias desses que perderam os seus entes queridos. O Senhor faça uma obra poderosa na vida, Senhor, dessas pessoas, consolando e nos use, enfim, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos.